Eu nunca imaginei que o corredor silencioso da minha própria casa um dia pareceria um lugar estranho. Mas no momento em que vi aqueles sapatos na porta, sapatos que não eram meus, eu soube que algo estava terrivelmente errado. Minha filha estava ali, evitando meus olhos, e naquele silêncio, toda a minha vida mudou. Se você já confiou seu coração a um filho, fique comigo, porque o que aconteceu depois ainda me mantém acordada à noite. Antes de continuar, deixa eu dizer isso com carinho: se você acredita que família, honestidade e dignidade ainda importam nesse mundo, eu te convido a se inscrever. Não peço muito, só que a gente se faça companhia com histórias que nos lembram que não estamos sozinhos. Que seus dias sejam de paz, e que seu coração sempre encontre força, mesmo quando for testado. Meu nome é Margriet van Leeuwen. Tenho 68 anos, nasci e fui criada na Holanda. Falo hoje não com raiva na voz, mas com verdade no peito. Essa é a minha história, contada do jeito que uma mulher da minha idade lembra das coisas, devagar, com cuidado, porque cada lembrança tem peso. Por 37 anos, aquela casa foi o meu lar. Não só tijolos e janelas, mas um lugar onde a vida aconteceu. Meu falecido marido, Johannes, e eu compramos ela quando éramos jovens e cheios de esperança. Pintamos as paredes com as próprias mãos, plantamos rosas no jardim da frente e criamos nossa única filha ali, nossa Fenke. Cada canto guardava uma memória: os primeiros passos dela na sala de estar, a risada ecoando pela escada, as noites em que eu ficava acordada esperando ela voltar para casa em segurança. Quando Johannes faleceu, há 12 anos, a casa virou minha âncora. O luto tem um jeito de esvaziar a gente por dentro, e aquele lar foi a única coisa que me manteve de pé. Fiquei ali sozinha, envelhecendo junto com as paredes, aprendendo a viver com o silêncio. Naquela época, Fenke visitava com frequência. Trazia sopa, sentava à mesa da cozinha e me contava sobre a vida dela. Eu acreditava que éramos próximas. Acreditava mesmo. Fenke se casou mais tarde. O marido dela, Bram, era educado o suficiente, quieto, sempre observando mais do que falando. A mãe dele, Wilhelmina, era outra história. Desde o primeiro encontro, ela se portava como alguém acostumada a ser obedecida. Falava baixinho, mas havia aço por baixo das palavras. Mesmo assim, eu me disse para não julgar. Afinal, ela agora era família da minha filha. Com o passar dos anos, as visitas de Fenke ficaram mais curtas. As ligações pareciam corridas. A vida está corrida, mamãe, ela dizia. Eu entendia. Ou pelo menos achava que entendia. Então, no inverno, eu adoeci. Nada dramático, só a idade me alcançando. Uma queda feia, fratura no quadril, semanas num centro de reabilitação. Fenke insistiu que era temporário. Só até você ficar mais forte, ela disse, apertando minha mão. Eu confiei nela. Esse foi meu erro. Quando finalmente voltei para casa, andando devagar com a bengala, a casa parecia diferente. O ar cheirava estranho. Os móveis tinham sido rearrumados. Minhas fotografias, o sorriso do Johannes, o dia do nosso casamento, tinham sumido da lareira. No lugar delas, fotos emolduradas dos netos da Wilhelmina. Eu me lembro de ficar ali parada, o coração disparado, pensando que talvez tivesse havido um mal-entendido. Então Wilhelmina apareceu vindo da cozinha, usando meu avental. Ah, ela disse, com um sorriso fino, você voltou mais cedo do que eu esperava. No começo, eu não entendi as palavras dela. Voltar de onde? Então perguntei à única pessoa que poderia explicar. Fenke chegou minutos depois, os olhos já pesados com algo que ela se recusava a nomear. Mamãe, ela disse, a gente precisa conversar. Sentamos à mesa onde eu um dia ajudei ela com a lição de casa. Ela evitava meu olhar enquanto falava. As palavras saíam com cuidado, ensaiadas. Wilhelmina precisava de um lugar. O apartamento dela era pequeno demais. E com você, bem, a gente achou que seria mais fácil se ela ficasse aqui. Você pode morar com a gente por um tempo. Eu senti algo se quebrar dentro de mim, devagar e profundo.
Meu lar. Doado. Sem perguntar. Sem discutir. Simplesmente, decidido. Você deu minha casa para sua sogra? Perguntei baixinho. Fenk assentiu, ainda sem conseguir me olhar. É temporário, ela disse. Você entende, né? Se eu entendo. Essa pergunta ecoava na minha cabeça. Aos 68 anos, eu entendia muitas coisas. Entendia sacrifício. Entendia acordo. Mas o que eu via na minha frente não era cuidado, era conveniência. Eu quis gritar. Quis chorar. Em vez disso, fiz o que as mulheres da minha geração aprenderam a fazer. Engoli a dor e não disse nada. Arrumei uma malinha e saí com minha filha naquela noite, me sentindo menor a cada passo que dava para longe da casa onde construí minha vida. Morar com Fenk e Brão era como andar sobre vidro fino. Eu era visita, não mãe. As refeições eram silenciosas. As conversas, educadas mas distantes. Enquanto isso, Wilhelmina se instalava confortavelmente no meu lar, redecorando do jeito dela, como se estivesse apagando minha existência cômodo por cômodo. À noite, deitada acordada no quarto de hóspedes, eu me perguntava a mesma coisa sem parar: como chegamos nisso? Onde eu falhei como mãe? Mas o luto, quando deixado sozinho por tempo demais, aos poucos se transforma. Em algum lugar entre noites sem dormir e manhãs silenciosas, minha tristeza virou clareza. Eu percebi algo importante: ser idosa não significa ser impotente. Comecei a lembrar detalhes que Fenk tinha esquecido. Papéis. Documentos. Decisões tomadas há muito tempo. E a cada memória que voltava, uma determinação quieta crescia dentro de mim. Eu não levantei a voz. Não confrontei ninguém. Apenas escutei. E esperei. Porque o que minha filha não esperava, era que a decisão dela despertaria uma força em mim que ela nunca tinha visto antes. E isso era só o começo. Você já se sentiu tão silenciosamente traída que parou de chorar por completo? É aí que a minha história realmente começou, não com raiva, mas com uma calma tão profunda que até a mim assustava. Se você ainda está escutando, fique, porque a partir deste ponto, nada foi por acaso. Morar na casa da minha filha parecia me fazer encolher dia após dia. Eu acordava cedo todas as manhãs, muito antes dos outros, porque o sono já não vinha fácil. Sentava-me perto da pequena janela do quarto de hóspedes, vendo as luzes da rua se apagarem uma a uma, pensando na casa que já não era mais minha. Fenk passava correndo por mim a caminho do trabalho, beijando rapidamente minha bochecha, como quem faz com uma idosa parente em um leito de hospital. Brão continuava educado, mas distante. Eu sentia claramente, eu era tolerada, não desejada. Eles nunca perguntavam como eu me sentia. Nunca perguntavam do que eu precisava. Em vez disso, as decisões continuavam sendo tomadas ao meu redor, não comigo. Eu tinha 68 anos, mas me sentia invisível. Uma tarde, enquanto dobrava a roupa, ouvi uma conversa que nunca deveria ter ouvido. A voz de Fenk vinha da sala, baixa, mas cortante. Ela está se adaptando, disse ela. É mais fácil assim. Mais fácil. Essa palavra de novo. Fiquei ali parada, segurando um dos meus próprios suéteres, de repente sem saber onde ele pertencia. Naquela noite, chorei baixinho no travesseiro, não porque sentia falta da minha casa, mas porque percebi que minha filha já não me via como sua mãe. Eu tinha me tornado um problema a ser gerenciado. Os dias viraram semanas. Eu via Margriet, não, Wilhelmina, nas fotos das redes sociais. Amigos me mostravam imagens sem saber da verdade. Lá estava ela, sorrindo no meu jardim, servindo chá da tarde na minha sala, sentada na poltrona onde Johannes costumava ler o jornal. Cada imagem parecia um pequeno roubo. Mesmo assim, exteriormente, eu não dizia nada. O que Fenk não sabia era que eu sempre fui uma mulher cuidadosa. Quando Johannes era vivo, nós planejávamos tudo. Ele acreditava na preparação, em proteger um ao outro mesmo depois da morte.
E assim, numa tarde silenciosa, enquanto todos estavam fora, abri minha velha bolsa e tirei uma pasta que carregava comigo desde que saí da minha casa. Dentro havia cópias, escrituras, cartas, um testamento. Você veja, a casa nunca foi transferida por completo. Johannes insistiu nisso depois de ver amigos perderem tudo em disputas familiares. A casa estava no meu nome, protegida por condições que exigiam meu consentimento por escrito, para qualquer mudança permanente de ocupação. Fenck nunca perguntou. Wilhelmina nunca questionou. Elas presumiram que a idade me tornara esquecida. Essa presunção foi o primeiro erro delas. Ainda assim, não agi imediatamente. Na minha idade, decisões impulsivas raramente são sábias. Em vez disso, observei. Escutei. Esperei o momento certo. E enquanto esperava, algo inesperado aconteceu, comecei a me sentir forte novamente. Uma noite, Fenck sentou-se ao meu lado no sofá. Ela parecia cansada, de alguma forma mais velha. Mamãe, disse ela baixinho, você está infeliz aqui? Eu estudei o rosto dela. Minha filha. Os mesmos olhos que eu passei noites em claro vigiando quando ela tinha febre. E por um momento, quase contei tudo a ela. Mas então me lembrei do corredor. Dos sapatos na porta. Do silêncio. Estou bem, respondi. E ela sorriu aliviada, não preocupada. Aquele sorriso me disse tudo. No domingo seguinte, Wilhelmina convidou parentes para um almoço, na minha casa. Eu soube porque uma vizinha me ligou, confusa. Não é você quem está recebendo hoje? Perguntou ela. Naquela noite, tomei uma decisão. Na manhã seguinte, contatei um velho amigo de Johannes, um tabelião que ainda se lembrava bem de nós. Minha voz tremia enquanto falava, mas ele escutou com atenção. Sim, disse ele após revisar os documentos. Você está totalmente dentro dos seus direitos. Em poucos dias, as cartas foram redigidas. Consultas foram marcadas. Tudo feito em silêncio, corretamente, sem drama. Isso não era vingança movida por raiva. Era justiça moldada pela paciência. Eu não contei a Fenck o que estava fazendo. Ainda não. Em vez disso, fiz outra coisa. Pedi que ela tomasse um café comigo. Só nós duas. Ela aceitou, surpresa, mas contente. Sentamos num pequeno café perto do canal, um lugar que ela adorava na adolescência. Por um momento, as coisas pareceram quase normais. Você se lembra? Perguntei com suavidade, quando disse que aquela casa sempre seria o meu lar. Ela pareceu desconfortável. Mamãe? Não estou com raiva, eu disse. Só quero entender quando isso mudou. Ela suspirou. Você não vê como é difícil. A mãe do Eric não tinha para onde ir. Você tem a gente. Eu assenti devagar. E se eu não tivesse? Ela riu nervosamente. Mamãe, não seja dramática. Aquele foi o momento em que soube. Ela realmente acreditava que eu não tinha outro lugar para ficar. A carta chegou 2 dias depois, endereçada a Wilhelmina, informando formalmente que o arranjo de moradia era não autorizado e temporário, sujeito à revisão imediata. A reação foi rápida. Fenck chegou em casa naquela noite pálida e abalada. O que você fez? Perguntou ela. Eu a olhei com calma. Eu me lembrei de quem eu sou. Ela me encarou, como se me visse pela primeira vez. Mas isso não foi o fim. Foi apenas o momento em que o silêncio finalmente se quebrou. E o que veio depois obrigaria minha filha a enfrentar uma verdade que ela evitara por tempo demais. Porque, uma vez que a dignidade é recuperada, não há volta. E as verdadeiras consequências ainda estavam por vir. Depois daquela noite, o ar dentro da casa da minha filha ficou mais pesado do que nunca. Não era mais só desconforto, era uma tensão densa e inquieta, como se todas as palavras não ditas tivessem se acomodado nas paredes. Fenck evitava o meu olhar.
Bron ficava mais tempo no trabalho. O silêncio voltou, mas dessa vez era cortante, cheio de medo e expectativa. Algo tinha sido colocado em movimento, e todo mundo sentia isso. 2 dias depois, a ligação finalmente veio. A voz de Wilhelmina estava controlada, mas eu conseguia ouvir a tensão por baixo. Precisamos conversar, ela disse. Não era um pedido. Era uma ordem. Eu concordei sem hesitar. Nos encontramos na minha antiga sala de estar. Eu não tinha pisado lá desde o dia em que saí, e atravessar aquela porta de novo foi como entrar em um sonho que tinham mudado sem a minha permissão. Os móveis estavam rearrumados. As cortinas eram diferentes. Até o cheiro tinha mudado. Mesmo assim, no fundo de tudo, a casa ainda parecia familiar, como se ela me reconhecesse mesmo quando as pessoas dentro dela não reconheciam. Wilhelmina estava sentada rígida no sofá, as mãos apertadas no colo. Fenk ficou perto da janela, de braços cruzados, o rosto pálido e abatido. Ninguém me ofereceu uma cadeira. Por um breve momento, pensei em ficar de pé, só para ver se elas notavam. Depois, puxei uma cadeira e me sentei mesmo assim. Eu tinha passado tempo demais esperando permissão. Você não tinha nenhum direito, Wilhelmina começou, seca. Eu levantei a mão, não com raiva, mas com uma autoridade quieta. Por favor, eu disse, com a voz firme, me deixe terminar antes de você falar. As 2 mulheres congelaram. Eu nunca tinha falado com elas daquele jeito antes. Nem eu mesma acreditava no quanto eu me sentia calma. Esta casa, eu disse devagar, foi construída com as mãos do meu marido e com a minha paciência. Eu criei a minha filha aqui. Eu chorei a morte do meu marido aqui. Eu envelheci aqui. E eu nunca a dei de presente para ninguém. Fenk se mexeu, desconfortável. Mamãe, a gente não quis. Eu sei o que vocês quiseram, eu disse, virando para ela. Vocês acharam que seria mais fácil. Mas mais fácil para quem? Silêncio. Wilhelmina deu uma risadinha irônica. Na sua idade, você devia ser grata por ter uma família disposta a ajudar. Na minha idade, eu respondi, olhando nos olhos dela, eu sei a diferença entre ajuda e apagamento. O quarto ficou imóvel. Eu peguei na bolsa e coloquei a pasta suavemente na mesa. Ela caiu com um som leve, mas o peso dela era inconfundível. Dentro havia cópias da escritura da casa, cartas legais e os documentos que Johannes tinha insistido para prepararmos anos atrás. Ele sempre dizia, um dia, a clareza vai importar mais do que a emoção. Wilhelmina folheou as páginas, a expressão mudando de irritação para incredulidade, depois para algo perigosamente perto do medo. Isso não pode estar certo, ela sussurrou. Está sim, eu disse, simplesmente. E é legal. Fenk se sentou devagar. A voz dela tremia. Mamãe, por que você não me contou nada disso? Eu olhei para ela por um longo momento. Vi a criança que ela tinha sido e a mulher que ela se tornou. Quando finalmente falei, minha voz era baixa, mas firme. Por que você não perguntou? Essa frase caiu mais pesada do que qualquer grito jamais poderia. No final, Wilhelmina não tinha o que fazer. Os documentos eram claros. Os arranjos com os quais ela tinha se acostumado eram temporários e não autorizados. Ela protestou alto, me acusou de crueldade, de egoísmo, de destruir a família. Eu escutei sem responder. Pela primeira vez em muito tempo, as palavras dela não tinham mais poder sobre mim. Ela se mudou em menos de uma semana. No dia em que Wilhelmina saiu, eu voltei para minha casa sozinha. Eu andei por cada cômodo devagar, de propósito. Coloquei as minhas fotos de volta nos lugares de sempre. Johannes voltou para a prateleira da lareira, sorrindo gentilmente para mim da moldura. Eu abri as janelas e deixei o ar fresco lavar a casa, levando embora meses de humilhação silenciosa. Naquela noite, eu dormi na minha própria cama pela primeira vez em muito tempo. Dormi profundamente. Fenk não veio naquele dia. Ela veio na tarde seguinte.
Ela ficou na porta como uma criança que sabia que tinha passado dos limites. Os olhos vermelhos, os ombros tensos. Ela não se sentou até eu fazer um gesto para a cadeira. Eu não pensei direito, ela disse, a voz falhando. Eu achei que você ia entender. Achei que você não ia ligar. Eu entendi sim, eu respondi. Por isso que doeu. Ela chorou então, lágrimas de verdade, não aquelas educadas que as pessoas derramam para acabar com uma conversa. Pela primeira vez eu não corri para consolá-la. Deixei que ela sentisse o que tinha feito. Você consegue me perdoar? Ela perguntou, por fim. O perdão não é uma chave que a gente vira. Ele cresce devagar, como a confiança se reconstruindo pedaço por pedaço. Eu estou disposta, eu disse, depois de uma longa pausa. Mas as coisas não vão voltar a ser como eram. Ela assentiu, aceitando aquela verdade. Eu não me mudei de volta para a casa dela. Essa decisão surpreendeu todo mundo, inclusive a Fenke. Eu escolhi ficar na minha casa, sozinha, nos meus próprios termos. Fenke vem me visitar agora, mas só quando é convidada. A gente conversa com mais honestidade do que antes, e com mais cuidado também. Estamos aprendendo a ser mãe e filha de novo, não por obrigação, mas por respeito. Algumas noites, eu me sento na janela com uma xícara de chá e penso em como eu quase desapareci da minha própria vida. Como é fácil confundir idade com fraqueza. Como o silêncio muitas vezes é confundido com consentimento. Mas eu também penso na força, aquela quieta, que espera, que lembra, que se ergue quando precisa. Se tem uma coisa que eu espero que você leve da minha história, é isso: envelhecer não significa ficar invisível. A sua voz ainda importa. Os seus limites ainda importam. A sua casa, seja um prédio ou um senso de si mesma, ainda pertence a você. Às vezes, a resposta mais poderosa não é gritar ou ficar com raiva. Às vezes, é simplesmente lembrar quem você é, e se recusar a esquecer isso de novo. Se essa história te tocou, por favor, curta e comente. Eu leio cada palavra. E se você quiser ouvir mais histórias contadas com honestidade e coração, considere se inscrever. Nossas vidas não acabam quando os outros param de escutar.